Oi, tudo bem? Hoje o tema do nosso devocional é o teor, o tema da aliança. O texto está lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 18 até o 28. E o Senhor falou, ou disse a Moisés, e se escreve essas palavras, porque igual está escrito aí esse tema dessas palavras que eu estou falando para você, precisa fazer um compromisso, uma aliança que eu estou fazendo com você e o povo de Israel. O tema, né, a explicação, os detalhes da aliança que Deus mandou, ordena, o que é? Os 10 mandamentos, é a lei. E os 10 mandamentos, são a expressão do caráter de Deus. E nós, por isso, nós precisamos obedecê-las. O pacto, o compromisso de Deus com o povo precisa, que é a palavra de Deus, precisa cumprir, precisa obediência. Nesse compromisso dos dois, precisa cumprir. O povo precisa cumprir e Deus precisa cumprir também. Mas se o povo não cumpre ou não obedece, Deus pune, castiga o povo. Nós podemos aprender 5 verdades com esse teor, né, esse tema da aliança. Nossa comunhão com o Senhor não depende do nosso cumprimento da lei, porque Jesus já cumpriu a lei toda, em substituindo a gente, mas nós precisamos obedecer os mandamentos do Senhor. As 5 verdades. Número 1, mostra que Deus começa as coisas, a iniciativa é de Deus. O povo lá de Israel pecou, porque adoraram, né, cometeu idolatria com bezerro de ouro, mas Deus teve misericórdia, teve graça e restaurou o povo de Israel, restaurou a aliança. O relacionamento com o Senhor, com Deus e as pessoas cristãs não começa com arrependimento, e sim com a misericórdia de Deus por nós, pelo cristão. Segundo, o teor da aliança, o tema da aliança, santifica o povo de Deus. Deus alerta sobre o perigo das armadilhas da idolatria. A obediência a palavra dele mostra que nós somos santos. Também, lá no texto, fala que a santidade mostra a santidade do povo de Israel, a obediência. Eles não podiam se misturar com outras pessoas, com outros povos, com outro grupo de pessoas, não podiam. Porque se eles se misturassem com outras pessoas, como ia ver que as pessoas são diferentes, que ele é um povo santo, separado? Como? A comunhão com Deus precisa separação do pecado. Exige a separação do pecado. Um povo santo precisa saber o que significa ser santo. É ser separado, significa distinto. Mas se não estiver separado, vai ser tudo igual, então vai ser comum. Terceiro, o teor da aliança, o tema da aliança, mostra como nós devemos prestar o culto ao Senhor, como nós devemos servi-lo, regula o culto. A fidelidade de Deus também se mostra como nós cultuamos a Deus, como o adoramos. O culto não é uma expressão da nossa inteligência, da inteligência humana, mas é uma resposta obediente ao que Deus mandou.
O cristão verdadeiro, autêntico, vive para adorar ao Senhor, adorar a Deus, igual ele falou na sua palavra, na Bíblia. Muitas pessoas se enganam, acreditando, porque acreditam que adorar em espírito e em verdade significa ser levado em emoção, fazer o que o coração manda. Mas, na verdade, quando fala em espírito e em verdade, significa obediência a Deus, racional, consciente e refletida. 4. O teor da aliança, ou o tema da aliança, é a base do relacionamento com Deus. A fé cristã, não é nas experiências espirituais, mas na Escritura, na Bíblia. 5. O tema, o teor da aliança é Cristo, é Jesus Cristo. O texto mostra que o conteúdo da aliança, o que é? Os 10 mandamentos. É o resumo da lei. Essas palavras mostram o caráter santo e infinito de Deus. Mas o povo nunca conseguiu fazer tudo, cumprir toda a lei. Por isso, Cristo veio e cumpriu a lei com perfeição. Mas, hoje, a graça de Deus não substitui. Ela torna a obediência, mas ela torna possível, nós somos capazes de obedecer com a graça. Pergunta para você: nós vivemos no teor da aliança, no tema da aliança, que a gente tem compromisso? As pessoas falam que tem comunhão com Deus, mas não vivem diferente, do que a Bíblia ensina, do que a Bíblia fala. Lá em João, capítulo 14, versículo 21, fala: as pessoas que conhecem os meus mandamentos, que têm os meus mandamentos e obedecem, os guarda, essas pessoas é que me ama, Jesus falando. Também nós precisamos ter fé no Evangelho, manter a fé no Evangelho, nas palavras da nova aliança, porque é igual Deus fala na Bíblia, nessa nova aliança, é que Jesus veio nos salvar eternamente. Ele é o mediador por nós, pessoas salvas, e Deus. Ok? Você leia os textos que foram falados aqui, leia os detalhes desse texto que Deus explica para Moisés e o povo de Israel na lei. O que ele, Deus, quer que nós obedeçamos, ok? Você também ore e peça ajuda ao Senhor Deus para obedecer a Ele, ok? Beijo, Deus abençoe, tchau. Também você não se esqueça de louvar esse Deus maravilhoso. Veja a dica de louvor em Libras aqui no vídeo, ok? Beijos, tchau.